Irmãos foram deixados na mata. Anos depois, transformaram a cabana em lugar inacreditável. João Felipe despertou com os primeiros raios de sol filtrando pelas tábuas soltas da cabana. Sua irmã Mariana ainda dormia ao seu lado, encolhida sob o cobertor velho que conseguiram encontrar numa caixa empoeirada. O silêncio da manhã trouxe de volta a realidade que tentava ignorar há 3 dias. A mãe não havia voltado como prometeu. O bilhete amarrotado que deixara sobre a mesa dizia apenas algumas palavras vagas sobre voltar em poucos dias, mas João Felipe sabia no fundo do coração que algo estava muito errado. Mari, acorda, sussurrou, tocando levemente o ombro da irmã. A menina abriu os olhos azuis, ainda sonolenta, e por um momento seu rosto se iluminou, como se esperasse ver a mãe ali. Quando percebeu que era apenas o irmão, a expressão se transformou numa tristeza silenciosa que partia o coração de João Felipe. A mamãe voltou? Perguntou com a voz pequena. Ainda não, mas vai voltar, respondeu ele tentando parecer confiante. Enquanto isso, eu cuido de você, lembra? Prometi. Mariana assentiu, mas seus olhos revelavam o medo que tentava esconder. Aos 8 anos, ela entendia mais do que João Felipe imaginava. Durante os últimos meses, haviam escutado as discussões cada vez mais frequentes entre os pais, as lágrimas da mãe durante as madrugadas, o desespero crescente que pairava sobre a casa. Rex, o pastor alemão da família, se aproximou dos dois balançando o rabo. Mesmo com toda a confusão dos últimos tempos, o cachorro permanecia fiel, como se soubesse instintivamente que as crianças precisavam dele mais do que nunca. João Felipe passou a mão no pelo dourado do animal, sentindo uma pontada de alívio por não estarem completamente sozinhos. Estou com fome, murmurou Mariana, esfregando os olhos. João Felipe olhou ao redor da cabana. Restavam apenas alguns biscoitos que haviam trazido na pressa, quando a mãe os conduziu até ali, dizendo que ficariam apenas alguns dias enquanto resolviam os problemas. A água do galão estava acabando, e ele não fazia ideia de onde conseguir mais. Vou ver o que consigo arranjar, disse, tentando soar determinado. Você fica aqui com o Rex. Não sai daqui por nada, combinado? A menina concordou com a cabeça, puxando o cachorro para perto de si. João Felipe saiu da cabana e caminhou pelos arredores, observando a mata densa que os cercava. Nunca havia prestado muita atenção quando vinham aqui para os piqueniques de família, mas agora cada detalhe parecia importante. Encontrou uma pequena nascente cerca de 200 metros da cabana, escondida entre pedras cobertas de musgo. A água era cristalina e gelada. Encheu uma garrafa plástica que encontrou no lixo próximo à cabana e bebeu um pouco, sentindo o sabor puro da montanha. Pelo menos a sede não seria problema. Quando voltou, Mariana estava sentada no chão brincando com gravetos, tentando fazer desenhos na terra batida. Rex montava guarda ao lado dela, as orelhas sempre alerta para qualquer ruído estranho. Achei água, anunciou João Felipe, mostrando a garrafa cheia. E comida? A pergunta simples da irmã o atingiu como um soco no estômago. Ele não havia encontrado nada comestível na mata, apenas algumas frutas que não sabia se eram seguras. A responsabilidade de cuidar de Mariana pesava em seus ombros de 12 anos como uma rocha gigante. Vou procurar melhor amanhã, prometeu. Por hoje vamos dividir os biscoitos que sobraram. Eles comeram em silêncio, mastigando devagar para fazer durar mais tempo. Rex ganhou sua pequena porção e lambeu as migalhas do chão. Quando o sol começou a se pôr, João Felipe percebeu que precisavam de uma fogueira. As noites na montanha eram frias, mesmo sendo verão. Lembrou-se de ter visto o pai acender fogueiras durante os acampamentos em família. Juntou galhos secos e folhas, tentando reproduzir o que havia observado. Mas suas tentativas falharam repetidamente. Frustrado e já com os dedos doendo, quase desistiu quando Mariana se aproximou. Deixa eu ajudar, ofereceu. Eu vi a mamãe fazer assim no fogão quando acabava o gás. Ela organizou os gravetos menores numa base que João Felipe não havia pensado em fazer. Juntos, conseguiram acender uma pequena fogueira que os aqueceu durante a noite. Dormiram abraçados,
com Rex esticado aos pés deles, todos compartilhando o mesmo cobertor. No quarto dia, a fome estava mais intensa. João Felipe decidiu se aventurar mais longe da cabana, sempre mantendo a construção à vista para não se perder. Encontrou algumas amoras silvestres que conhecia por serem seguras e um pé de jabuticaba carregado de frutos maduros. Encheu os bolsos e voltou correndo para dividir com Mariana. "Olha só o que eu achei!" exclamou, despejando as frutas no colo da irmã. Os olhos de Mariana se iluminaram pela primeira vez desde que haviam chegado ali. Ela comeu as jabuticabas com tanto prazer que João Felipe sentiu uma pontada de orgulho por ter conseguido alimentá-la adequadamente. "João", disse ela depois de comer, "por que a mamãe demorou tanto para voltar?" A pergunta que ele temia finalmente chegou. Não sabia como explicar para uma criança de 8 anos que talvez a mãe não voltasse mesmo, que talvez tivesse decidido que não conseguia mais cuidar deles, que talvez estivesse passando pelos mesmos problemas que levaram o pai embora meses antes. "Às vezes os adultos precisam de mais tempo para resolver as coisas", respondeu cuidadosamente. "Mas enquanto ela não volta, nós nos viramos sozinhos, né? Somos uma equipe." Mariana sorriu e estendeu a mãozinha. Eles bateram palmas num cumprimento que inventaram quando ela era menor. E João Felipe sentiu que talvez conseguisse protegê-la afinal. Os dias seguintes estabeleceram uma rotina básica. João Felipe acordava cedo para buscar água na nascente e coletar frutas, enquanto Mariana organizava a cabana e cuidava de Rex. A menina revelou uma habilidade surpreendente para encontrar ninhos de passarinhos com ovos, que eles cozinhavam na fogueira dentro de uma lata velha que encontraram. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando, agora continuando. Uma semana depois, durante uma tempestade noturna, parte do teto da cabana cedeu, encharcando seus poucos pertences. João Felipe passou a madrugada tentando cobrir o buraco com galhos e folhas, mas a cada rajada de vento, seu remendo provisório voava pelos ares. Mariana tossia constantemente por causa da umidade, e ele percebeu que precisavam de uma solução mais permanente. Na manhã seguinte, começou a reconstruir parte da estrutura usando técnicas que inventava conforme a necessidade. Quebrou galhos para fazer estacas e usou barro da margem de um riacho próximo para vedar as frestas entre as tábuas. O trabalho era exaustivo para seus braços magros, mas a cada pequeno progresso, sentia que estava realmente protegendo sua irmã. Mariana não ficava só observando. Descobriu que tinha jeito para separar folhas grandes que serviam como isolamento entre as tábuas, e suas mãos pequenas conseguiam alcançar lugares onde João Felipe não chegava para ajustar as amarrações. "Estamos construindo nossa casa", comentou ela certa tarde, com as mãos sujas de terra. "É", concordou João Felipe. "Nossa casa." 2 semanas se passaram antes do primeiro sinal de civilização aparecer. João Felipe estava coletando frutas quando escutou o motor de um carro na estrada de terra, que passava a alguns quilômetros da cabana. Seu primeiro impulso foi correr e pedir ajuda, mas algo o fez hesitar. E se tentassem separá-los? E se achassem que não era seguro deixá-los juntos? Ele havia ouvido histórias de crianças que foram parar em lares diferentes quando os pais não conseguiam mais cuidar delas, e a ideia de ficar longe de Mariana o apavorava mais do que passar fome. Decidiu que só procuraria ajuda se fosse absolutamente necessário. Por enquanto, eles estavam se virando sozinhos, mas a situação mudou quando Mariana acordou com febre alta numa manhã de março. Ela tremia mesmo perto da fogueira e se queixava de dor no corpo. João Felipe improvisou compressas frias com a água da nascente, mas a temperatura dela só aumentava. "Mari, você precisa melhorar", sussurrava, segurando a mão dela. "Eu não sei o que fazer sem você." Rex parecia sentir a gravidade da situação. O cachorro não saía de perto da menina, lambendo seu rosto de vez em quando como se tentasse confortá-la. João Felipe percebeu que sua irmã estava mais pálida do que o normal, e uma decisão difícil se formou em sua mente. Ele precisava de remédio, e isso significava ir até a cidade. Deixou Mariana com Rex, prometendo voltar antes do anoitecer.
Caminhou pela estrada de terra por quase 2 horas, até encontrar as primeiras casas. A cidadezinha era pequena, com uma rua principal que concentrava os poucos comércios. As pessoas o olhavam com curiosidade por causa de suas roupas sujas e cabelos despenteados, mas ele tentou parecer o mais normal possível. A farmácia ficava na esquina principal. Uma placa azul desbotada anunciava Farmácia Santa Rita em letras cursivas. João Felipe entrou tentando controlar os nervos. Atrás do balcão, uma senhora de cabelos grisalhos e óculos de leitura atendia uma cliente. "Com licença", disse quando chegou sua vez. "Preciso de um remédio para a febre." A farmacêutica, que usava um avental branco com o nome Conceição bordado no bolso, o observou com atenção. "Febre? Para quem, meu filho?" "Para minha irmã. Ela está doente." Dona Conceição inclinou-se por cima do balcão, estudando o rosto de João Felipe com olhos experientes. "E onde estão seus pais?" "Viajaram", respondeu rapidamente. "Deixaram dinheiro para comprar o remédio." Era mentira, claro. Ele não tinha dinheiro nenhum, mas precisava do medicamento. "Entendo", disse ela lentamente. "Que idade tem sua irmã?" 8 anos. Dona Conceição se afastou por alguns minutos e voltou com um frasco pequeno. "Este é paracetamol infantil. Vai ajudar com a febre", explicou. "São R$ 15. João Felipe sentiu o mundo desabar. Não tinha dinheiro e não fazia ideia de como conseguir essa quantia. "Eu posso pagar depois?", perguntou, a voz falhando. A expressão da farmacêutica se suavizou. "Como é seu nome, garoto?" "João Felipe." "João Felipe, vou fazer uma proposta. Preciso de alguém para varrer a farmácia e organizar algumas caixas no depósito. Se você fizer esse trabalho, eu dou o remédio." Ele aceitou imediatamente. Passou as 2 horas seguintes varrendo o chão, organizando prateleiras e carregando caixas. Dona Conceição observava seu trabalho com interesse crescente, notando como ele era cuidadoso e responsável apesar da pouca idade. Quando terminou, ela lhe entregou não só o remédio, mas também um pacote com biscoitos e uma garrafa d'água. "Para a viagem de volta", explicou. "E João Felipe, se precisar de mais alguma coisa, pode voltar aqui." Ele agradeceu e correu de volta à cabana, com o coração aliviado. Mariana ainda estava febril, mas tomou o remédio sem reclamar. Durante a noite, João Felipe ficou acordado vigiando-a, trocando as compressas e medindo a temperatura com a palma da mão na testa dela. Na manhã seguinte, a febre havia baixado. Mariana abriu os olhos e sorriu, e João Felipe sentiu que havia superado seu primeiro grande desafio como protetor da irmã. "Você me salvou", disse ela, ainda com a voz fraca. "Somos uma equipe, lembra?", respondeu ele, alisando os cabelos dela. "Sempre vamos nos ajudar." Durante sua recuperação, Mariana contou que havia tido sonhos estranhos durante a febre. Sonhou que encontrava coisas escondidas na cabana, objetos que outras pessoas haviam deixado ali antes deles. Quando se sentiu melhor, insistiu em procurar pelos lugares que havia visto no sonho. Eles descobriram uma tábua solta no assoalho que escondia um pequeno compartimento. Dentro, encontraram algumas moedas antigas, fotografias amareladas e cartas escritas à mão. As fotos mostravam famílias diferentes posando em frente à cabana ao longo dos anos, sempre com crianças de idades variadas. "Outras pessoas moraram aqui", murmurou João Felipe, folheando as fotografias. Uma das cartas, escrita em letra infantil, dizia: "Para quem encontrar isto? Esta cabana salvou minha vida quando não tinha mais ninguém. Espero que também salve a sua." João Felipe sentiu um arrepio. Será que eles não eram os primeiros a serem abandonados ali? A descoberta trouxe uma sensação estranha de conexão com outras crianças que haviam passado pela mesma situação, mas também uma tristeza profunda ao perceber que o abandono de menores poderia ser mais comum do que imaginava. Eles guardaram cuidadosamente as fotografias e cartas, como se fossem tesouros de família, herdados de irmãos mais velhos que nunca conheceram. Rex farejou os objetos com interesse, como se também sentisse a importância daquela descoberta. 2 semanas depois, quando João Felipe voltou à farmácia para agradecer novamente Dona Conceição,
e oferecer seus serviços em troca de outros suprimentos, ela o cumprimentou com um sorriso caloroso. Como está sua irmã? Muito melhor, obrigado. E senhora? Preciso contar uma coisa. Dona Conceição parou o que estava fazendo e prestou atenção total. Nossos pais não viajaram, confessou ele. Nossa mãe nos deixou numa cabana na mata e disse que voltaria em alguns dias. Isso foi há mais de um mês. A revelação não causou a reação de choque que ele esperava. Dona Conceição apenas assentiu lentamente, como se já suspeitasse de algo assim. Onde vocês estão morando? Na cabana mesmo. Conseguimos nos virar sozinhos. João Felipe, disse ela, contornando o balcão e se aproximando dele. Você é um menino muito corajoso, mas isso não é vida para duas crianças. Por favor, não chame ninguém, pediu ele, com pânico na voz. Eu sei que vão nos separar. Eu cuido bem da Mari, juro que cuido. Dona Conceição o estudou por longos momentos. E se eu disser que existe uma forma de vocês continuarem juntos e ainda assim terem uma vida melhor? João Felipe não sabia o que responder. Dona Conceição explicou que havia perdido o único filho anos atrás e que sua casa era grande demais para uma pessoa sozinha. Ela não estava oferecendo adoção formal, mas um arranjo temporário, onde eles teriam um teto seguro enquanto cresciam. Posso visitar a cabana primeiro? Perguntou ela. Quero conhecer Mariana e entender melhor a situação antes de tomarmos qualquer decisão. João Felipe concordou, mas pediu alguns dias para conversar com a irmã. A ideia de deixar a cabana o deixava dividido. Por um lado, sabia que Dona Conceição oferecia segurança e conforto. Por outro, a cabana havia se tornado o primeiro lugar que considerava verdadeiramente seu. Quando contou para Mariana sobre a proposta da farmacêutica, a menina ficou em silêncio por muito tempo. Ela é boa? Perguntou finalmente. Acho que sim. Ela me ajudou quando você estava doente. E o Rex pode ir também? Vou perguntar. E a cabana? O que vai acontecer com ela? Essa pergunta João Felipe não sabia responder. A cabana havia se tornado mais do que um abrigo. Era o símbolo de sua capacidade de cuidar de Mariana, da força que descobriram juntos, das memórias que construíram como família de dois. Talvez a gente possa voltar para visitá-la, sugeriu. Mariana pareceu considerar essa possibilidade. Tá bom, mas só se ela prometer que não vamos nos separar nunca. No dia combinado, Dona Conceição fez a caminhada até a cabana. João Felipe e Mariana a esperavam nervosos, com Rex sentado entre eles como um guardião protetor. Eles haviam limpado e organizado tudo da melhor forma possível, querendo mostrar que sabiam cuidar de sua casa. Quando Dona Conceição chegou, ofegante da caminhada, mas com um sorriso no rosto, ela parou por um momento para observar a cabana reformada pelos irmãos. Nossa, murmurou, vocês fizeram um trabalho incrível aqui. João Felipe sentiu uma pontada de orgulho. Mesmo sendo uma construção improvisada, eles haviam transformado uma cabana meio destruída num lar funcional. Dona Conceição conheceu Mariana, que se mostrou tímida no início, mas logo se animou quando a farmacêutica elogiou a pequena horta que a menina havia começado nos fundos da cabana. Rex também conquistou o coração da visitante imediatamente, demonstrando sua natureza gentil e protetora. Posso entrar? Perguntou ela. Eles fizeram uma visita guiada pelo interior da cabana. Dona Conceição ficou impressionada com a organização, com as soluções criativas que haviam desenvolvido para problemas básicos de moradia e principalmente com o carinho óbvio que os irmãos tinham um pelo outro. Vocês transformaram isto num verdadeiro lar, comentou tocando uma das fotografias antigas que haviam emoldurado com galhos secos. Outras crianças moraram aqui antes, explicou Mariana. Achamos as fotos escondidas. E vocês decidiram honrar a memória delas? A gente acha que elas também não tinham mais ninguém, disse João Felipe. Como nós. Dona Conceição se sentou numa das cadeiras que eles haviam consertado e ficou em silêncio por alguns minutos, absorvendo tudo o que havia visto e escutado. Tenho uma proposta diferente, disse finalmente. Em vez de vocês virem morar comigo, que tal se eu os ajudasse a melhorar esta cabana?
Posso trazer suprimentos, ferramentas, e vocês podem continuar morando aqui se isso é o que realmente querem. Os olhos de João Felipe se arregalaram. A senhora faria isso por nós? Vocês me lembraram que família não é só quem nasce junto. Às vezes, é quem escolhemos cuidar, respondeu ela, olhando especialmente para Mariana. E o Rex? Perguntou a menina. Rex também faz parte da família, claro. Eles aceitaram a proposta com entusiasmo. Dona Conceição começou a visitar a cabana regularmente, sempre trazendo suprimentos e ferramentas. João Felipe aprendeu técnicas básicas de carpintaria com ela, que havia ajudado o falecido marido em muitos projetos de construção durante o casamento. Juntos, eles reforçaram a estrutura da cabana, instalaram um sistema simples de captação de água da chuva e construíram um fogão a lenha que funcionava dentro de casa. Mariana se especializou na manutenção da horta, que crescia a cada semana, fornecendo vegetais frescos para complementar a dieta dos irmãos. Rex ganhou uma casinha própria anexa à cabana principal, embora preferisse dormir dentro com as crianças durante as noites mais frias. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando, agora continuando. 3 meses depois da primeira visita de Dona Conceição, a cabana havia se transformado completamente. O que antes era uma estrutura precária, agora era uma casa pequena, mas funcional, com 2 quartos, uma cozinha com fogão a lenha e até mesmo uma varanda onde podiam sentar para apreciar a vista da mata. Mas a verdadeira transformação havia acontecido numa tarde de outubro, quando encontraram uma criança perdida chorando na trilha que levava à cabana. Por favor, me ajudem, soluçava o menino que não devia ter mais de 6 anos. Não consigo achar meus pais. João Felipe e Mariana, agora com 13 e 9 anos respectivamente, levaram o garoto para dentro da cabana e lhe ofereceram comida e água. O menino contou que se chamava Pedrinho e que havia se perdido dos pais durante uma discussão que eles estavam tendo na beira da estrada. Eles estavam brigando muito, explicou entre lágrimas. A mamãe estava chorando e o papai gritando. Eu fiquei com medo e corri para a mata. João Felipe reconheceu imediatamente o padrão. Pedrinho não havia apenas se perdido, havia fugido de uma situação familiar traumática, exatamente como eles haviam vivido. Você quer voltar para casa? Perguntou Mariana gentilmente. Não sei, respondeu Pedrinho. Eles só brigam o tempo todo. Às vezes eu acho que eles não gostam mais de mim. João Felipe olhou para Mariana e viu o mesmo pensamento se formando na mente dela. Eles sabiam exatamente como Pedrinho se sentia, porque haviam passado pela mesma coisa. Você pode ficar aqui hoje, ofereceu João Felipe. Amanhã a gente vê o que fazer. Pedrinho dormiu no chão da sala, enrolado num cobertor que Dona Conceição havia trazido. Rex montou guarda ao lado dele, como se soubesse instintivamente que havia mais uma criança precisando de proteção. Na manhã seguinte, quando Dona Conceição chegou para sua visita semanal, encontrou 3 crianças tomando café juntas. E quem é este jovem? Perguntou com um sorriso curioso. Eles explicaram a situação. Dona Conceição conversou longamente com Pedrinho, tentando entender melhor de onde ele havia vindo e por que havia fugido. Ficou claro que o menino vinha de uma família em crise iminente, onde as brigas constantes haviam criado um ambiente tóxico para uma criança. Não posso simplesmente levá-lo de volta sem ter certeza de que estará seguro, disse ela para João Felipe em particular. E também não posso ignorar o fato de que vocês 2 criaram um ambiente acolhedor aqui. O que a senhora acha que devemos fazer? Vou investigar a situação da família dele discretamente. Enquanto isso, se vocês não se importam, ele pode ficar aqui. Mas isso significa mais responsabilidade para vocês 2. João Felipe e Mariana aceitaram a responsabilidade sem hesitar. Pedrinho se adaptou rapidamente à rotina da cabana. Era uma criança curiosa e prestativa, sempre oferecendo ajuda nas tarefas diárias e fazendo perguntas sobre como eles haviam conseguido tornar a cabana tão aconchegante. Uma semana depois, Dona Conceição voltou com notícias sobre a família de Pedrinho.
Os pais dele realmente estão se divorciando, informou. E pelo que consegui apurar, nenhum dos dois está em condições emocionais de cuidar de uma criança pequena no momento. E agora? Perguntou Mariana. Agora precisamos pensar numa solução que seja melhor para Pedrinho. E vocês dois me deram uma ideia. Dona Conceição propôs algo que nunca havia passado pela cabeça dos irmãos: transformar a cabana num ponto de acolhimento para crianças em situação de vulnerabilidade. Não seria nada oficial ou burocrático, apenas um lugar seguro onde crianças como eles pudessem ficar temporariamente, enquanto suas famílias resolviam problemas sérios. Vocês já provaram que sabem cuidar uns dos outros, argumentou ela. E esta cabana tem uma energia especial. Talvez seja a hora de compartilhar isso com outras crianças que precisam. A ideia era assustadora e empolgante ao mesmo tempo. João Felipe se sentia honrado pela confiança que Dona Conceição depositava neles, mas também preocupado com as responsabilidades envolvidas. Como funcionaria? Perguntou. Eu seria oficialmente responsável por vocês e por qualquer criança que acolhêssemos temporariamente. A cabana continuaria sendo o lar de vocês, mas também seria um refúgio para outros quando necessário. E se aparecerem muitas crianças? Questionou Mariana. Lidaremos com cada situação conforme ela surgir, mas sempre priorizando o bem-estar de todos. Eles concordaram em tentar. Pedrinho foi a primeira criança oficialmente acolhida pela família da cabana, como Dona Conceição começou a chamar o grupo. Durante os meses seguintes, 2 outras crianças chegaram à cabana em circunstâncias similares. Primeiro foi Luana, uma menina de 10 anos que havia sido encontrada sozinha na rodoviária depois que a mãe alcoólatra desapareceu por vários dias. Depois chegou Carlos, um garoto de 7 anos, cujos avós não conseguiam mais cuidar dele devido à idade avançada e problemas de saúde. Cada nova chegada testava a capacidade de adaptação do grupo, mas também fortalecia os laços entre todos. João Felipe, naturalmente, assumiu o papel de irmão mais velho protetor, enquanto Mariana se tornou a organizadora doméstica, sempre se certificando de que todos estavam alimentados e confortáveis. A cabana precisou ser expandida para acomodar todos. Com a ajuda de Dona Conceição e o trabalho árduo das crianças, construíram beliches de madeira, uma área de estudos comum e até mesmo um pequeno banheiro com sistema de compostagem. Rex se adaptou magnificamente ao papel de cachorro da família grande. O pastor alemão parecia entender que havia mais crianças para proteger e se dividia entre todos com uma dedicação impressionante. A dinâmica da cabana funcionava como uma família grande onde cada um tinha suas responsabilidades. João Felipe e Luana ficavam encarregados da coleta de água e manutenção da estrutura. Mariana e Carlos cuidavam da horta e da preparação das refeições. Pedrinho, sendo o menor, ajudava em tarefas menores, mas sempre se esforçava para contribuir. Dona Conceição visitava a cabana 3 vezes por semana, trazendo suprimentos, verificando como todos estavam se adaptando e oferecendo apoio emocional quando necessário. Ela havia se tornado muito mais do que uma benfeitora. Era a figura materna que todas as crianças precisavam. Um dia, Dona Conceição chegou com uma notícia que mudaria tudo. Recebi uma visita do assistente social da cidade, anunciou durante o jantar. Alguém relatou que há crianças morando sozinhas na mata. O silêncio que se seguiu foi pesado. Todas as crianças olharam para João Felipe, que havia se tornado naturalmente o líder do grupo. Isso significa que vamos ser separados? Perguntou Luana com a voz trêmula. Não necessariamente, respondeu Dona Conceição, mas precisamos oficializar nossa situação para evitar problemas futuros. Ela explicou que havia pesquisado as leis locais e descoberto uma brecha que permitia a criação de um abrigo familiar temporário, sob determinadas condições. Se ela conseguisse a documentação necessária e a cabana passasse por uma inspeção de segurança, eles poderiam continuar funcionando como estavam, mas com o respaldo legal. O que isso significa para nós? Perguntou João Felipe. Significa que vocês continuarão morando aqui, mas eu serei oficialmente reconhecida como responsável legal de todos. A cabana será registrada como um lar de acolhimento temporário,
e vocês poderão continuar recebendo outras crianças que precisem de ajuda. O processo burocrático levou 2 meses. Durante esse período, um assistente social visitou a cabana várias vezes para avaliar as condições de vida das crianças. Ficou impressionado com a organização, o carinho mútuo evidente entre todos e especialmente com a maturidade e responsabilidade demonstradas por João Felipe e Mariana. Em todos os meus anos de profissão, nunca vi crianças tão bem cuidadas numa situação não convencional, comentou o assistente social com Dona Conceição. É óbvio que existe muito amor aqui. A cabana passou na inspeção com louvor. Pequenos ajustes foram necessários para atender às exigências de segurança, como a instalação de detectores de fumaça e um kit de primeiros socorros, mas nada que comprometesse a essência acolhedora do lugar. No dia em que receberam a autorização oficial para funcionar como lar de acolhimento temporário, Dona Conceição organizou uma pequena festa na cabana. Trouxe um bolo da cidade e presentes simbólicos para cada criança. Um canivete para João Felipe, um kit de jardinagem para Mariana, livros para Luana, jogos para Carlos e um ursinho de pelúcia para Pedrinho. Vocês criaram algo muito especial aqui, disse ela durante a comemoração. Um lugar onde crianças podem se sentir seguras e amadas enquanto suas vidas se reorganizam. Isso é um presente raro neste mundo. João Felipe, agora com 14 anos, sentia uma mistura de orgulho e responsabilidade. Em 2 anos, haviam passado de 2 crianças abandonadas para uma família de 6 pessoas que oferecia esperança para outras crianças em situação similar. A fama da cabana começou a se espalhar discretamente pela região. Famílias em crise, assistentes sociais e até mesmo policiais começaram a recorrer ao lugar quando encontravam crianças que precisavam de acolhimento temporário urgente. Cada nova história que chegava até eles reforçava a importância do trabalho que estavam fazendo. Havia crianças como Sara, de 9 anos, que chegou depois que os pais foram presos por envolvimento com drogas, ou Miguel, de 11 anos, que precisou de um lar temporário enquanto aguardava a liberação dos documentos para morar com a tia em outro estado. Todas as crianças que passavam pela cabana levavam consigo mais do que apenas um lugar seguro para dormir. Eles aprendiam sobre trabalho em equipe, responsabilidade mútua e, principalmente, sobre o fato de que ser abandonado ou rejeitado pelos pais não significava que eram menos dignas de amor e cuidado. João Felipe desenvolveu uma habilidade especial para conversar com crianças traumatizadas. Sua própria experiência de abandono o tornava capaz de entender os medos e inseguranças que elas traziam consigo. Mariana, por sua vez, tinha um talento natural para tornar qualquer criança se sentir em casa, sempre encontrando pequenas formas de demonstrar carinho e atenção. O pastor alemão Rex havia se tornado uma espécie de terapeuta canino unoficial. As crianças que chegavam assustadas e desconfiadas frequentemente encontravam conforto na presença calma e protetora do cachorro. Muitas vezes, Dona Conceição observava crianças conversando com Rex como se ele entendesse cada palavra e, de certa forma, parecia entender mesmo. Quando João Felipe completou 15 anos, a cabana acolhia sua 10ª criança temporária. A celebração de seu aniversário foi diferente de tudo que ele poderia ter imaginado 3 anos antes. Em vez de estar sozinho com Mariana numa cabana semi-destruída, ele estava cercado por 8 crianças que o consideravam um irmão mais velho, uma mulher idosa que escolheu ser sua família e um cachorro fiel que havia testemunhado toda a jornada. "Você sabe qual é seu maior presente de aniversário?" perguntou Dona Conceição enquanto cortavam o bolo. "O quê?" "Você transformou sua dor em propósito. Pegou a pior coisa que aconteceu na sua vida e usou para ajudar outras crianças a não se sentirem tão sozinhas." João Felipe olhou ao redor da cabana cheia de vida e risos, lembrando-se da manhã solitária em que acordou sem saber se a mãe voltaria. A diferença era impressionante, mas o que mais o impressionava era perceber que a mudança havia sido gradual e construída com as próprias mãos. Mariana, agora com 12 anos, havia desenvolvido uma pequena reputação na cidade como a menina que conseguia fazer qualquer planta crescer.
Sua horta ao redor da cabana fornecia vegetais frescos para toda a família ampliada. E ela começara a ensinar técnicas de jardinagem para as outras crianças, como uma forma de terapia ocupacional. "Sabe o que eu mais gosto?", comentou ela certa tarde, enquanto colhiam tomates para o jantar. "É que cada criança que passa aqui deixa alguma coisa boa, e leva alguma coisa boa também." Ela estava certa. Luana havia ensinado a todos como fazer tranças elaboradas nos cabelos. Carlos trouxera um talento natural para contar histórias que transformava as noites na cabana em sessões de entretenimento. Pedrinho revelara uma memória impressionante para nomes de plantas e animais, tornando-se o guia naturalista oficial do grupo durante as caminhadas pela mata. Sara contribuíra com conhecimentos de culinária que havia aprendido com a avó antes dos problemas familiares. E Miguel trouxera habilidades básicas de eletrônica que os ajudaram a instalar um sistema simples de energia solar para iluminar a cabana durante a noite. Cada criança que chegava trazia consigo não apenas sua história de dor, mas também talentos únicos que enriqueciam a vida de todos na cabana. E quando elas partiam para se reunir com famílias reestruturadas ou começar vidas novas, levavam consigo ferramentas emocionais e práticas que as ajudariam a enfrentar futuros desafios. Dona Conceição documentava cuidadosamente cada história, não para fins burocráticos, mas para preservar a memória de todas as crianças que haviam encontrado esperança na cabana. Ela criara um álbum fotográfico especial, onde colava fotos de cada criança no dia que chegava e no dia que partia, junto com uma carta que elas escreviam para futuras crianças que pudessem precisar de encorajamento. As cartas se tornaram uma tradição tocante. Luana escrevera: "Para a próxima menina que chegar aqui com medo, saiba que logo vai descobrir que é mais forte do que imagina." Carlos contribuiu: "Este lugar é mágico, mas a magia de verdade está nas pessoas que cuidam de você." O álbum ficava numa prateleira especial na sala principal da cabana, e as crianças novas sempre eram encorajadas a folheá-lo durante os primeiros dias, para entender que faziam parte de uma continuidade maior de cura e esperança. O terceiro aniversário da chegada de João Felipe e Mariana à cabana foi marcado por uma celebração especial. Dona Conceição organizou um encontro onde várias das crianças que já haviam passado por ali retornaram para uma visita. Luana chegou com a mãe, que havia conseguido se livrar do vício e reconstruir a vida. Carlos veio acompanhado dos tios que se tornaram seus tutores legais. Pedrinho apareceu com uma família adotiva que havia aprendido sobre ele através da rede de contatos de Dona Conceição. "Vocês salvaram minha vida", disse Luana para João Felipe e Mariana durante a reunião. "Não só me deram um lugar para ficar, mas me mostraram que eu podia confiar em pessoas de novo. Eu aprendi aqui que família não é só quem nasce junto", acrescentou Carlos. "É quem escolhe cuidar de você quando você mais precisa." João Felipe sentia uma emoção intensa ao ouvir esses depoimentos. 3 anos atrás ele havia feito uma promessa simples para Mariana, que cuidaria dela até a mãe voltar. A mãe nunca voltou, mas a promessa havia se expandido para incluir dezenas de outras crianças que precisavam saber que alguém se importava com elas. Durante a festa, uma nova criança chegou à cabana. Era uma menina de 8 anos, chamada Ana Beatriz, que havia sido encontrada sozinha numa estação de ônibus depois que a madrasta a expulsou de casa. Ela chegou assustada e desconfiada, carregando apenas uma mochila pequena com algumas roupas. João Felipe se aproximou dela com a mesma gentileza que Dona Conceição havia usado com ele na farmácia anos atrás. "Oi, Ana Beatriz, eu sou o João Felipe, e aquela ali é minha irmã Mariana. Que tal se a gente te mostra onde você vai dormir hoje?" A menina o olhou com olhos grandes e cheios de lágrimas contidas. "Vocês não vão me mandar embora?" perguntou com a voz pequena. "Nunca", respondeu Mariana, se aproximando também. "Aqui a gente cuida um do outro. Você está segura." Ana Beatriz relaxou visivelmente e João Felipe reconheceu nela o mesmo alívio que havia sentido quando percebeu que Dona Conceição realmente queria ajudá-los. O ciclo continuava, com uma nova criança encontrando esperança no lugar que eles haviam transformado num lar. Naquela noite,
Depois que todos foram dormir, João Felipe e Mariana se sentaram na varanda da cabana para conversar, como faziam regularmente. Rex se esticou aos pés deles, confortável e satisfeito. "Você acha que nossa mãe imaginou que isso ia acontecer?" perguntou Mariana. João Felipe pensou por um momento antes de responder. "Não sei. Talvez ela só estivesse desesperada e escolheu um lugar que achava que seria seguro para nós. Mas acabou escolhendo o lugar perfeito, não foi? Às vezes eu fico com raiva dela por ter nos abandonado", confessou Mariana. "Mas outras vezes fico grata, porque se ela não tivesse feito isso, a gente nunca teria descoberto que podia ajudar outras crianças." "Eu entendo", disse João Felipe. "Acho que a gente pode sentir as duas coisas ao mesmo tempo. Dói que ela tenha nos deixado, mas também é bom saber que conseguimos transformar essa dor em alguma coisa boa." Eles ficaram em silêncio por alguns minutos, ouvindo os sons noturnos da mata que haviam se tornado tão familiares. A cabana atrás deles estava cheia de crianças dormindo seguras, cada uma delas enfrentando seus próprios desafios, mas todas temporariamente protegidas por um teto e por pessoas que se importavam. "João", disse Mariana finalmente, "você acha que quando a gente crescer vamos continuar fazendo isso?" "Fazendo o quê?" "Cuidando de crianças que precisam. Acho que é a única coisa que eu sei fazer direito." João Felipe sorriu. "Eu acho que sim. Acho que é o que a gente sempre quis fazer, só não sabia antes." No 4º ano de funcionamento da cabana como lar de acolhimento, uma mudança significativa estava para acontecer. O prefeito da cidade, que havia acompanhado o trabalho de Dona Conceição e das crianças através de relatórios do assistente social, decidiu visitar pessoalmente o projeto. O prefeito, um homem na casa dos 50 anos chamado Roberto Silva, chegou numa manhã de sexta-feira, acompanhado de 2 vereadores e a assistente social responsável pela região. Dona Conceição havia avisado sobre a visita, mas as crianças estavam naturalmente nervosas. "Só sejam vocês mesmos", aconselhou Dona Conceição. "Vocês não têm nada a esconder." João Felipe, agora com 16 anos e visivelmente mais maduro, recepcionou o grupo oficial junto com Mariana. Eles fizeram uma apresentação simples da cabana, explicando como funcionava a organização interna, mostrando a horta, o sistema de captação de água e, principalmente, falando sobre a filosofia de cuidado mútuo que haviam desenvolvido. "Impressionante", comentou o prefeito Roberto, observando a organização impecável da pequena biblioteca que haviam criado com livros doados pela comunidade. "Vocês transformaram isto num verdadeiro lar. Não fomos só nós", disse João Felipe honestamente. "Dona Conceição nos ensinou quase tudo, e cada criança que passou aqui contribuiu com alguma coisa." Durante a visita, as crianças atualmente morando na cabana, Ana Beatriz, 2 irmãos gêmeos de 10 anos chamados Pedro e Paulo, que haviam chegado recentemente, e uma adolescente de 14 anos chamada Júlia, demonstraram naturalmente a dinâmica familiar que haviam desenvolvido. Ana Beatriz, que havia chegado traumatizada e desconfiada 9 meses antes, agora recebia os visitantes com confiança e orgulho, explicando como havia aprendido a cuidar da horta e ajudar nas tarefas domésticas. Os gêmeos Pedro e Paulo, que haviam sido abandonados pelo pai depois da separação dos pais, mostraram o sistema de beliches que haviam ajudado a construir e falaram sobre como se sentiam seguros na cabana. Júlia, que estava na cabana porque a mãe adolescente não conseguia cuidar dela sozinha, demonstrou como organizava os estudos de todas as crianças menores, usando materiais didáticos que Dona Conceição conseguia na escola da cidade. "O que mais me impressiona", disse o vereador mais velho, "é que vocês criaram um ambiente educativo sem burocracia excessiva. As crianças aprendem porque querem aprender", explicou Mariana. "Quando você se sente seguro e cuidado, fica mais fácil ter vontade de crescer e melhorar." Ao final da visita, o prefeito Roberto pediu para conversar em particular com Dona Conceição, João Felipe e Mariana. "Quero propor algo para vocês", disse ele. "A prefeitura gostaria de transformar este projeto num programa municipal oficial. Isso significaria apoio financeiro regular, material didático, acompanhamento médico gratuito e a possibilidade de expandir o atendimento.
A proposta era tentadora, mas João Felipe imediatamente ficou preocupado com as possíveis mudanças que isso poderia trazer. O que isso mudaria no funcionamento da cabana? Perguntou. É exatamente isso que queremos discutir, respondeu o prefeito. Não queremos destruir algo que funciona tão bem. Queremos apoiar e expandir. Dona Conceição pediu algumas semanas para considerarem a proposta. Durante esse período, eles conversaram extensivamente sobre os prós e contras da oficialização municipal. A favor estava a segurança financeira, o acesso a recursos médicos e educacionais e a possibilidade de ajudar mais crianças. Contra estava o risco de burocratização excessiva e a perda da atmosfera familiar que tornava a cabana especial. O que vocês acham? Perguntou Dona Conceição para as crianças atualmente morando na cabana durante uma reunião familiar que organizaram para discutir o assunto. Eu acho que devemos aceitar, disse Júlia, mas com condições. A gente precisa garantir que isso aqui vai continuar sendo um lar, não uma instituição. Concordo, disse Ana Beatriz. O que é especial aqui é que a gente se sente em família. Se isso mudar, perde o sentido. Os gêmeos Pedro e Paulo, sempre falando ao mesmo tempo, expressaram entusiasmo pela ideia de mais crianças poderem ser ajudadas, desde que a essência da cabana fosse preservada. João Felipe e Mariana passaram a noite conversando sobre a decisão. Eles haviam crescido tanto desde aquela primeira manhã, quando acordaram sozinhos na cabana, que às vezes João Felipe mal reconhecia o menino assustado que era 4 anos atrás. Sabe o que eu acho? Disse Mariana. A gente sempre soube que isso aqui era maior do que nós dois. Talvez seja a hora de deixar crescer oficialmente. Mas e se eles quiserem mudar tudo? E se transformarem isso numa instituição fria? Então a gente luta para que isso não aconteça. A gente aprendeu a lutar pelos outros. Agora pode lutar pelo nosso projeto também. Eles decidiram aceitar a proposta municipal, mas estabeleceram condições não negociáveis. A cabana manteria sua atmosfera familiar, Dona Conceição continuaria como responsável principal, João Felipe e Mariana teriam voz ativa nas decisões sobre novas admissões, e qualquer mudança estrutural precisaria ser aprovada por todas as crianças atualmente morando no local. A negociação com a prefeitura levou 2 meses, mas resultou num acordo que satisfez ambas as partes. A cabana se tornaria o primeiro lar de acolhimento familiar municipal da região. Um modelo piloto que poderia ser replicado em outras cidades se provasse sua eficácia. O apoio municipal trouxe melhorias imediatas. Um médico visitava a cabana quinzenalmente para check-ups de rotina. Material escolar chegava regularmente. Uma pequena biblioteca foi construída anexa à cabana principal. E o mais importante, um fundo de emergência foi estabelecido para situações que exigissem cuidados médicos ou educacionais especiais. Mas as mudanças mais significativas vieram com o aumento da visibilidade do projeto. Outras cidades da região começaram a enviar representantes para conhecer o modelo da cabana. Universidades mostraram interesse em estudar a dinâmica familiar que haviam desenvolvido, e organizações não governamentais ofereceram parcerias para a expansão do projeto. João Felipe, agora com 17 anos, foi convidado a dar palestras sobre sua experiência em escolas e eventos educacionais. No início, ficava nervoso falando em público, mas gradualmente desenvolveu confiança ao perceber como sua história inspirava outras pessoas. O que aprendi, dizia ele durante as palestras, é que quando você para de esperar que alguém resolva seus problemas e começa a resolver os problemas de outras pessoas, sua própria vida encontra um sentido que você nem sabia que existia. Mariana, com 15 anos, havia desenvolvido uma reputação como especialista em integração de crianças traumatizadas. Assistentes sociais da região frequentemente pediam sua opinião sobre casos difíceis, e ela havia começado um curso informal de jardinagem terapêutica para crianças com histórico de abandono. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando. Agora continuando.
No 5º aniversário da chegada dos irmãos à cabana, Dona Conceição organizou uma celebração especial, que reuniu mais de 50 pessoas. Crianças que haviam passado pela cabana ao longo dos anos, suas novas famílias, profissionais que trabalhavam com o projeto, autoridades municipais e voluntários da comunidade. A celebração aconteceu numa área aberta próxima à cabana, com mesas improvisadas feitas de tábuas e cavaletes. Cada família trouxe um prato para dividir, criando um banquete comunitário que refletia a diversidade de pessoas que haviam sido tocadas pelo projeto da cabana. Durante a festa, foi inaugurado um painel especial na parede externa da cabana principal. O painel continha fotografias de todas as crianças que haviam passado pelo local, organizadas cronologicamente com uma placa que dizia: "Aqui moram histórias de esperança." João Felipe foi convidado a falar para o grupo reunido. Ele estava nervoso, não por falar em público, mas pela emoção de ver tantas pessoas que faziam parte de sua jornada reunidas num só lugar. 5 anos atrás, começou ele, eu era um menino de 12 anos que acordou numa cabana meio destruída, sem saber se minha mãe ia voltar. Eu estava com medo, com raiva e, principalmente, me sentindo completamente sozinho no mundo. Ele olhou para Mariana, que sorria encorajadoramente do meio da multidão. Minha irmã Mariana e eu decidimos que íamos cuidar um do outro, acontecesse o que acontecesse. Não sabíamos que essa decisão ia se transformar numa família de dezenas de pessoas, numa casa que acolhe crianças do Brasil inteiro e num projeto que está mudando vidas todos os dias. A plateia ouvia em silêncio respeitoso. Mas o que eu quero que vocês saibam é que nada disso aconteceu porque nós dois somos especiais. Aconteceu porque uma pessoa, ele olhou para Dona Conceição, escolheu ver potencial onde outros viam problema, porque uma comunidade decidiu apoiar em vez de julgar. E porque cada criança que passou por aqui trouxe um pouco de sua força para somar com a nossa. Ele fez uma pausa, observando os rostos conhecidos na multidão. Eu não sei se nossa mãe imaginava o que ia acontecer quando nos deixou aqui. Talvez ela só estivesse desesperada e escolheu um lugar que achava que seria seguro. Ou talvez ela soubesse exatamente o que estava fazendo. De qualquer forma, eu sou grato. As palavras seguintes saíram do fundo do coração, porque se ela não tivesse nos trazido para cá, eu nunca teria descoberto que a coisa mais importante que posso fazer na vida é cuidar de pessoas que precisam se sentir menos sozinhas no mundo. O aplauso que se seguiu foi emocionado e prolongado. Várias pessoas tinham lágrimas nos olhos, incluindo Dona Conceição, que sentia um orgulho profundo pelo jovem que havia conhecido como um menino assustado na farmácia anos atrás. Depois do discurso, muitas das crianças que haviam passado pela cabana se aproximaram de João Felipe e Mariana para compartilhar atualizações sobre suas vidas. Luana estava terminando o ensino médio e planejava estudar psicologia para trabalhar com crianças. Carlos havia sido adotado oficialmente pelos tios e desenvolveram uma paixão por marcenaria, oferecendo seus serviços para melhorias futuras da cabana. Pedrinho, agora com 10 anos, ainda visitava a cabana mensalmente e havia se tornado uma espécie de embaixador do projeto na escola onde estudava. Cada história de sucesso reforçava a importância do trabalho que estavam fazendo, mas também lembravam João Felipe e Mariana de que seu papel estava gradualmente evoluindo. Eles não eram mais crianças precisando de proteção. Eram jovens adultos capazes de oferecer proteção a outros. Essa transição se tornou oficializada alguns meses depois, quando João Felipe completou 18 anos. Dona Conceição organizou uma reunião com assistentes sociais, representantes da prefeitura e os próprios irmãos para discutir o futuro do projeto. João Felipe, disse a coordenadora de assistência social, você tem idade legal para se tornar oficialmente responsável por crianças em acolhimento. Se for sua vontade, podemos transferir parte da responsabilidade legal da Dona Conceição para você. A proposta era simultaneamente honrosa e assustadora. Significaria que João Felipe seria oficialmente reconhecido como educador social e poderia legalmente tomar decisões sobre o cuidado das crianças na cabana. E a Mariana?
Perguntou ele. Mariana ainda é menor, mas aos 16 anos pode ser registrada como educadora social auxiliar. Quando completar 18, poderá assumir responsabilidades equivalentes às suas. Dona Conceição, agora com 70 anos, havia manifestado interesse em gradualmente reduzir suas responsabilidades diretas, mantendo-se como supervisora e conselheira, mas transferindo as operações diárias para João Felipe e Mariana. É uma grande responsabilidade, disse ela, mas se alguém está preparado para isso, são vocês dois. A decisão não foi fácil. Assumir responsabilidade legal por outras crianças significava que qualquer problema que surgisse seria, em parte, responsabilidade pessoal de João Felipe. Mas significava também que ele poderia oficializar o trabalho que já vinha fazendo há anos. Eles decidiram aceitar gradualmente. João Felipe se tornaria responsável legal por 2 crianças inicialmente, aumentando o número conforme ganhasse experiência na nova função. Mariana assumiria oficialmente as responsabilidades educacionais e terapêuticas, que já desempenhava informalmente. A cerimônia de posse foi simples, mas emocionante. Aconteceu na própria cabana, com a presença das crianças atualmente morando lá, Dona Conceição, representantes municipais e alguns dos colaboradores mais próximos do projeto. João Felipe recebeu um certificado oficial que o reconhecia como educador social responsável pelo lar de acolhimento familiar da Cabana da Esperança, nome oficial que o projeto havia recebido da prefeitura. Mariana recebeu seu certificado como educadora social auxiliar e coordenadora de atividades terapêuticas. Rex, agora com 8 anos, mas ainda ativo e protetor, ganhou uma coleira especial com uma placa que o identificava como cão terapêutico oficial, reconhecimento do papel fundamental que desempenhava no acolhimento de crianças traumatizadas. No discurso de posse, João Felipe fez questão de lembrar que a responsabilidade oficial não mudava a essência do que faziam na cabana. Continuaremos sendo uma família, prometeu. Uma família que cresce quando outras crianças precisam de cuidado e que se ajusta quando elas encontram seus próprios caminhos. O certificado não muda isso, apenas reconhece oficialmente o que já fazíamos. Nos meses seguintes à oficialização, o projeto da cabana recebeu atenção nacional. Uma revista de educação publicou uma matéria extensa sobre o modelo de acolhimento familiar que haviam desenvolvido. Um documentário curto foi produzido para ser exibido em escolas como exemplo de superação e solidariedade. O reconhecimento trouxe oportunidades e desafios. Universidades ofereceram bolsas de estudo para João Felipe e Mariana. Organizações não governamentais propuseram parcerias para replicar o modelo em outras regiões. E famílias de outros estados começaram a procurar vagas na cabana, mas também trouxe pressões. Alguns críticos argumentavam que crianças não deveriam ter responsabilidade por outras crianças. Outros questionavam se o modelo era realmente escalável ou se funcionava apenas devido às circunstâncias específicas da história dos irmãos. João Felipe e Mariana lidaram com as críticas mantendo o foco no que realmente importava: o bem-estar das crianças que estavam sob seus cuidados. Eles estabeleceram critérios claros para aceitar novas crianças, priorizando casos onde seu modelo de acolhimento familiar seria mais eficaz do que alternativas institucionais. A cabana manteve sua capacidade máxima de 8 crianças simultaneamente, incluindo João Felipe e Mariana. Esse número permitia que mantivessem a atmosfera familiar que era essencial para o sucesso do projeto, evitando a impessoalidade de instituições maiores. Cada criança que chegava passava por um período de adaptação cuidadosamente planejado. Primeiro conhecia a rotina da cabana e as outras crianças. Depois recebia responsabilidades graduais adequadas à sua idade e capacidade. Finalmente, participava ativamente da decisão sobre quando e como proceder com sua reintegração familiar ou transição para uma nova família. O processo nunca era apressado. João Felipe havia aprendido que crianças traumatizadas precisavam de tempo para confiar novamente
e que pressionar essa confiança frequentemente resultava em retrocessos emocionais. Mariana desenvolveu técnicas terapêuticas baseadas em atividades práticas. Sua horta havia se tornado uma ferramenta poderosa para ajudar crianças a processarem traumas. O ato de plantar, cuidar e colher oferecia uma metáfora concreta para crescimento pessoal e renovação. Quando você cuida de uma planta, explicava ela para uma nova criança, você aprende que crescimento leva tempo, que você precisa ser paciente e que mesmo quando parece que nada está acontecendo por fora, muito está acontecendo por dentro. As técnicas de Mariana eram tão eficazes que assistentes sociais de outras cidades começaram a visitá-la para aprender sobre jardinagem terapêutica. Ela estava considerando escrever um manual sobre suas técnicas quando completasse 18 anos. Rex continuava sendo um elemento fundamental na dinâmica da cabana. O pastor alemão havia desenvolvido uma capacidade quase sobrenatural de identificar quando uma criança estava passando por dificuldades emocionais. Frequentemente, as outras crianças observavam Rex se aproximar silenciosamente de alguém que estava triste ou assustado, oferecendo sua presença reconfortante sem ser solicitado. Rex é o coração da nossa família, costumava dizer João Felipe. Ele nos ensina sobre fidelidade e cuidado sem julgamento. O 6º aniversário da chegada dos irmãos à cabana foi marcado por uma surpresa que nenhum deles esperava. Durante a celebração anual, uma mulher na casa dos 40 anos se aproximou nervosamente de João Felipe e Mariana. "Com licença", disse ela, visivelmente emocionada. "Eu sou Helena Mendes. Eu sou a mãe de vocês." O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. João Felipe sentiu como se o mundo tivesse parado de girar. Mariana ficou pálida e instintivamente se aproximou do irmão. "Eu sei que não tenho o direito de estar aqui", continuou a mulher. "Sei que abandonei vocês e que vocês construíram uma vida linda sem mim. Mas eu precisava vê-los, precisava saber como estavam." João Felipe olhou para a mulher que havia sido sua mãe. Ela parecia mais velha, mais magra, e havia uma tristeza profunda em seus olhos que ele não lembrava de ter visto antes. "Por que você voltou agora?" perguntou ele, mantendo a voz controlada. "Porque eu consegui me tratar. Eu estava doente, filho. Depressão, ansiedade, vícios. Eu não conseguia cuidar nem de mim mesma, quanto mais de vocês dois. Quando os deixei na cabana, eu pensava que ia resolver meus problemas em alguns dias e voltar para buscá-los." Ela fez uma pausa, tentando controlar as próprias emoções. Mas os dias se transformaram em semanas, as semanas em meses, e eu continuava afundando. Quando finalmente consegui começar a me recuperar, vocês já tinham desaparecido da cabana. Achei que tinham sido levados pelo conselho tutelar que nunca mais ia vê-los. Mariana finalmente encontrou sua voz. "E por que não procurou pela gente?" "Porque eu achava que vocês estavam melhor sem mim." "E estavam, não estavam? Olha o que vocês construíram aqui. Vocês não só sobreviveram, vocês criaram algo maravilhoso." A conversa foi dolorosa e complicada. Helena explicou que havia descoberto o projeto da cabana através da matéria na revista, onde reconheceu imediatamente os filhos nas fotografias. Ela vinha acompanhando discretamente o trabalho deles há meses antes de reunir coragem para aparecer. "Eu não vim aqui para tentar recuperar o lugar de mãe", disse ela. "Sei que perdi esse direito há muito tempo. Vim para pedir perdão e para dizer que estou orgulhosa de vocês." João Felipe e Mariana pediram alguns dias para processar a situação. A aparição inesperada da mãe havia mexido com emoções que eles pensavam ter resolvido há muito tempo. Durante esses dias, eles conversaram extensivamente com Dona Conceição, que ofereceu a sabedoria de seus anos e a perspectiva de alguém que havia acompanhado toda a jornada deles. "Vocês não precisam perdoar imediatamente", disse ela. "Perdão é um processo, não um evento. Mas talvez valha a pena ouvir toda a história dela antes de tomar qualquer decisão." Eles decidiram se encontrar novamente com Helena, desta vez num ambiente mais privado. A conversa aconteceu na varanda da cabana, numa tarde de domingo, quando as outras crianças estavam ocupadas com atividades na mata com voluntários.
Helena contou sua história completa. A depressão que começou após a separação do marido, a dificuldade financeira que se seguiu, o isolamento social que agravou sua condição mental e, finalmente, a decisão desesperada de deixar os filhos num lugar que achava que seria temporariamente seguro. Eu escrevi dezenas de cartas para vocês ao longo dos anos, confessou ela. Nunca consegui enviá-las porque não sabia onde vocês estavam, mas escrever me ajudava a lidar com a culpa. Você trouxe as cartas? Perguntou Mariana. Helena retirou da bolsa um pacote de envelopes amarelados. São 6 anos de desculpas e saudades, disse entregando o pacote para Mariana. Ler as cartas foi um processo emocional intenso. Elas documentavam a jornada de Helena desde a depressão profunda até a recuperação gradual, passando pelo tratamento médico, terapia e a reconstrução lenta de sua vida. Uma carta de 3 anos atrás dizia: Hoje vi uma criança na rua que lembrava o João Felipe. Fiquei paralisada por 1 hora. Imaginando se vocês ainda se lembram de mim, se me odeiam, se conseguiram encontrar pessoas que cuidem melhor de vocês do que eu cuidei. Outra, de 2 anos atrás. Consegui meu primeiro emprego fixo desde que saí do tratamento. É apenas um trabalho simples numa padaria, mas me sinto produtiva pela primeira vez em anos. Toda noite, antes de dormir, envio uma oração para vocês, pedindo que estejam seguros e felizes. A carta mais recente, de 3 meses atrás, dizia: Vi a matéria sobre vocês na revista. Chorei por 2 horas seguidas. Chorei de orgulho, de saudade, de culpa e principalmente de alívio por saberem que vocês não só sobreviveram, mas se tornaram pessoas incríveis que ajudam outras crianças. Ainda não sei se tenho o direito de tentar falar com vocês, mas preciso que saibam como estou orgulhosa. Depois de lerem todas as cartas, João Felipe e Mariana ficaram em silêncio por muito tempo. A raiva que haviam sentido durante anos havia dado lugar a uma mistura complexa de emoções. Tristeza pela família que perderam, orgulho pelo que construíram sozinhos e uma compreensão gradual de que Helena também havia sido uma vítima de suas próprias circunstâncias. Eu não sei se posso chamá-la de mãe de novo, disse João Felipe finalmente, mas eu posso tentar conhecer a pessoa que você se tornou. E eu posso tentar entender por que você fez o que fez, acrescentou Mariana. Helena aceitou esses termos com gratidão. Ela não queria recuperar a autoridade materna que havia perdido, mas valorizava a oportunidade de construir uma nova relação baseada no respeito mútuo e na compreensão. Nos meses que se seguiram, Helena se tornou uma presença regular, mas discreta na vida da cabana. Ela visitava quinzenalmente, sempre respeitando os horários e rotinas estabelecidos pelos irmãos. Nunca tentava exercer autoridade sobre as outras crianças, mas oferecia sua ajuda em tarefas práticas quando necessário. As crianças da cabana gradualmente se acostumaram com sua presença. Algumas, especialmente as mais novas, começaram a vê-la como uma figura avó, alguém que oferecia carinho sem as responsabilidades diretas de cuidado. Helena também se tornou uma fonte valiosa de informação sobre a infância de João Felipe e Mariana. Ela trouxe fotografias, contou histórias da primeira infância deles e ajudou a preencher lacunas de memória que eles nem sabiam que existiam. Vocês sempre foram próximos, contou ela certa tarde, mostrando uma foto dos irmãos quando eram pequenos. Mariana começou a andar mais cedo porque queria acompanhar o João Felipe, e ele sempre a protegia, mesmo quando eram só bebês. Essas revelações ajudaram João Felipe e Mariana a entenderem que a força do vínculo entre eles não havia nascido do abandono, mas sempre existira. O abandono apenas havia intensificado e amadurecido uma conexão que já era profunda. A reintegração gradual de Helena na vida deles também trouxe desafios práticos. Algumas das crianças na cabana haviam sido abandonadas por mães com problemas similares, e a presença de Helena às vezes despertava nelas esperanças de que suas próprias mães pudessem retornar. João Felipe e Mariana tiveram que desenvolver estratégias para ajudar essas crianças a processarem suas próprias situações familiares, sem alimentar expectativas irrealistas. Eles usavam sua própria experiência para explicar que cada situação é única e que, às vezes,
O melhor para todos é construir novas famílias em vez de esperar que as antigas se reparem. Nossa mãe voltou porque conseguiu se curar e porque nós já éramos adultos capazes de decidir se queríamos conhecê-la de novo, explicava Mariana para uma menina de 10 anos cuja mãe havia desaparecido 2 anos antes. Isso não significa que todas as mães vão voltar e tudo bem. Às vezes a melhor família é a que a gente escolhe, não a que nasce com a gente. No 7º aniversário do projeto da cabana, a celebração incluiu Helena pela primeira vez. Ela se manteve discreta, ajudando na organização e servindo comida, mas seu rosto irradiava orgulho ao observar tudo que seus filhos haviam conquistado. Durante a festa, João Felipe fez um discurso que surpreendeu a todos, incluindo a si mesmo. "Esse ano é especial", começou ele, "porque além de celebrarmos mais um ano do nosso projeto, também estamos celebrando algo que eu nunca pensei que seria possível: o reencontro com nossa mãe biológica." A multidão ficou em silêncio, prestando atenção. Durante anos, eu carreguei raiva por ter sido abandonado. Essa raiva me motivou a proteger minha irmã e, mais tarde, a proteger outras crianças que passavam pela mesma situação. Mas aprender sobre a doença mental que nossa mãe enfrentava me ensinou que às vezes as pessoas fazem coisas ruins, não porque são ruins, mas porque estão sofrendo de formas que a gente não consegue entender. Ele olhou diretamente para Helena. "Isso não desculpa o abandono. Isso não apaga a dor que sentimos, mas nos ajuda a entender que família é mais complicado do que eu pensava quando tinha 12 anos. João Felipe fez uma pausa, organizando os pensamentos. "A família que construímos aqui", ele gesticulou para incluir Dona Conceição, as crianças da cabana, os voluntários e todos os presentes, "é baseada em escolha, cuidado e compromisso diário. A família biológica é baseada em sangue e história. Descobri que posso valorizar ambas sem diminuir nenhuma das duas." O aplauso que se seguiu foi respeitoso e emocionado. Helena chorava discretamente, tocada pela maturidade e generosidade dos filhos que havia perdido e reencontrado. Após a festa, Dona Conceição, agora com 71 anos, puxou João Felipe para uma conversa particular. "Você sabe que estou muito orgulhosa de você, não sabe?", disse ela. "Eu sei. A senhora salvou nossa vida." "Não, João Felipe. Vocês salvaram a vida de vocês. Eu apenas ofereci ferramentas. Vocês fizeram todo o trabalho difícil." Ela fez uma pausa, olhando para a cabana cheia de vida e risos. "E agora, vocês estão salvando a vida de dezenas de outras crianças. Isso é uma responsabilidade enorme, mas também é um presente raro. Nem todo mundo tem a oportunidade de transformar sua dor em propósito de vida." "A senhora acha que estamos fazendo a coisa certa?" "Acho que vocês estão fazendo a única coisa que sabem fazer: cuidar de quem precisa. E fazem isso melhor do que qualquer adulto que eu conheço." Dona Conceição havia começado a pensar em seu próprio futuro. Aos 71 anos, mantinha-se ativa e saudável, mas reconhecia que não teria energia para supervisionar o projeto indefinidamente. Ela havia começado a transferir gradualmente suas responsabilidades para João Felipe e Mariana, preparando-os para a eventual independência total. "Quando chegou a hora", disse ela, "quero saber que vocês estão prontos para continuar este trabalho sem mim. E quero ter certeza de que vocês têm uma rede de apoio forte o suficiente para não se sobrecarregarem." Essa preocupação levou à criação de um conselho consultivo para o projeto da cabana. O conselho incluía Dona Conceição, o assistente social responsável pela região, um representante da prefeitura, um psicólogo infantil que voluntariava no projeto, e 2 adultos que haviam sido crianças acolhidas na cabana anos atrás. O conselho se reunia mensalmente para discutir casos difíceis, planejamento estratégico e para oferecer apoio emocional para João Felipe e Mariana quando necessário. A existência do conselho garantia que os irmãos não precisassem tomar todas as decisões sozinhos e que sempre teriam perspectivas externas quando enfrentassem situações desafiadoras. Uma situação dessas surgiu quando a cabana recebeu 3 irmãos cujos pais haviam falecido num acidente de carro. Pedro, de 12 anos, Maria, de 8, e Luiz,
de 5 anos, chegaram traumatizados e lidando não apenas com a perda dos pais, mas também com a separação iminente entre diferentes membros da família extensa, que não conseguiam cuidar dos 3 juntos. Nós não podemos nos separar, disse Pedro, o irmão mais velho, durante sua primeira conversa com João Felipe. Prometemos para nossos pais que sempre cuidaríamos um do outro. João Felipe reconheceu imediatamente a determinação no olhar do menino, a mesma que ele havia sentido anos atrás quando prometeu cuidar de Mariana. Vocês não vão se separar enquanto estiverem aqui, prometeu ele. E vamos trabalhar para encontrar uma família que possa adotar os 3 juntos, ou parentes, que possam se organizar para mantê-los unidos. O caso dos 3 irmãos se tornou o mais complexo que a cabana havia enfrentado. Legalmente, havia várias opções. Um tio podia ficar com Pedro, uma tia queria Maria e os avós maternos estavam dispostos a cuidar de Luiz, mas nenhuma das opções permitia que ficassem juntos. João Felipe e o Conselho Consultivo trabalharam incansavelmente para encontrar alternativas. Organizaram reuniões familiares, mediaram negociações e até mesmo levantaram recursos para ajudar com despesas de uma possível adoção em conjunto. A solução veio de uma fonte inesperada. Helena, a mãe biológica de João Felipe e Mariana. Durante uma das reuniões familiares, ela sugeriu que ela própria poderia ser uma família temporária para os 3 irmãos, enquanto os parentes se organizavam financeiramente para ficar com eles juntos. Eu tenho uma casa de 3 quartos, ofereceu ela. Trabalho meio período, então posso dar atenção adequada para eles. E mais importante, eu entendo o que significa perder os pais e como é importante manter irmãos unidos. A proposta inicial causou resistência. Como Helena poderia cuidar de 3 crianças traumatizadas quando havia falhado em cuidar de seus próprios filhos anos atrás? Mas João Felipe surpreendeu a todos defendendo a ideia. Minha mãe estava doente quando nos abandonou, explicou para o conselho. Agora ela está saudável e tem experiência com crianças que passaram por trauma. Mais importante, ela entende a importância de manter irmãos juntos porque viu o que acontece quando uma família se separa. A solução exigiu 6 meses de avaliações, visitas supervisadas e preparação cuidadosa. Helena fez um curso de cuidadores de crianças traumatizadas. Os 3 irmãos passaram tempo gradualmente crescente em sua casa enquanto continuavam morando na cabana. E um plano foi estabelecido para a eventual transição para a família extensa quando as condições financeiras permitissem. Quando finalmente Pedro, Maria e Luiz se mudaram oficialmente para a casa de Helena, foi uma despedida emocionante, mas positiva. Eles sabiam que continuariam visitando a cabana regularmente e que sempre teriam um lugar seguro para retornar se necessário. Obrigado por nos manter juntos, disse Pedro para João Felipe no dia da mudança. Um dia, quando eu crescer, quero ajudar outras famílias como você ajudou a nossa. Esse caso estabeleceu um precedente importante. A cabana não era apenas um lugar temporário para crianças esperando por novas famílias, mas também um centro de recursos para ajudar famílias a se manterem unidas ou se reunificarem sob circunstâncias melhores. No 8º aniversário do projeto, a cabana havia acolhido mais de 70 crianças ao longo dos anos. Algumas ficavam apenas algumas semanas, outras permaneciam por meses. Mas todas levavam consigo a mensagem fundamental que João Felipe e Mariana haviam descoberto: que família é sobre cuidado mútuo, não sobre perfeição ou circunstâncias ideais. A celebração daquele ano foi especialmente significativa porque marcou a maioridade de Mariana. Aos 18 anos, ela assumiu oficialmente o mesmo status legal de João Felipe como educadora social responsável. Isso significava que a cabana agora tinha 2 responsáveis legais, permitindo maior flexibilidade na operação e garantindo continuidade em caso de emergência com qualquer um dos 2. No discurso de aniversário, Mariana refletiu sobre sua jornada desde a menina de 8 anos assustada, até a jovem adulta que agora ajudava outras crianças a encontrarem esperança. Quando eu era pequena e recém chegamos aqui, disse ela, eu achava que família
era algo que você nasce tendo ou não tendo. Se você tinha sorte, nascia numa família boa. Se não tinha, ficava sozinho no mundo. Ela olhou para as crianças atualmente morando na cabana, depois para os adultos que haviam sido crianças ali anos antes, e finalmente para Dona Conceição e Helena. Agora eu sei que família é algo que você constrói todo dia. É uma escolha que você faz de cuidar de alguém e deixar que alguém cuide de você. É sobre promessas que você mantém mesmo quando é difícil. Mariana sorriu para João Felipe. Meu irmão prometeu cuidar de mim quando eu tinha 8 anos e ele tinha 12. Ele manteve essa promessa todos os dias durante 10 anos. E mais importante, ele me ensinou a fazer a mesma promessa para outras pessoas. O aplauso foi caloroso, mas Mariana ainda não havia terminado. Mas o que eu mais aprendi nesses anos é que cuidar de alguém não significa resolver todos os problemas dessa pessoa. Significa estar presente enquanto ela resolve os próprios problemas. Significa acreditar nela quando ela não acredita em si mesma. E significa celebrar com ela quando ela descobre sua própria força. Essa filosofia havia se tornado o coração do trabalho da cabana. Em vez de tentar consertar crianças traumatizadas, João Felipe e Mariana criavam um ambiente onde elas podiam se curar naturalmente, no próprio ritmo, com o apoio constante de pessoas que se importavam. Rex, agora com 10 anos e mostrando sinais de idade, mas ainda dedicado ao seu papel de protetor da família, havia se tornado um símbolo vivo dessa filosofia. O velho pastor alemão nunca tentava forçar interações com crianças assustadas, mas simplesmente ficava disponível, oferecendo sua presença estável e reconfortante até que elas estivessem prontas para aceitar seu carinho. Muitas vezes, João Felipe observava uma criança nova gradualmente relaxar ao perceber que Rex não representava nenhuma ameaça, apenas uma presença confiável. Era uma metáfora perfeita para o tipo de cuidado que eles tentavam oferecer: constante, paciente e nunca invasivo. Durante o 9º ano de funcionamento da cabana, uma mudança significativa começou a tomar forma. João Felipe, agora com 21 anos, começou a receber ofertas para expandir o modelo da cabana para outras regiões. Universidades ofereciam financiamento para pesquisa sobre sua metodologia. ONGs propunham parcerias para a criação de redes de abrigos familiares. A proposta mais tentadora veio do Ministério do Desenvolvimento Social, que queria transformar o modelo da cabana num programa nacional de acolhimento familiar. Isso significaria recursos substanciais, reconhecimento oficial em todo o país e a possibilidade de ajudar milhares de crianças. Mas também significaria burocratização, padronização e potencial perda da intimidade familiar que tornava o projeto único. É uma oportunidade incrível, disse João Felipe durante uma reunião do Conselho Consultivo. Mas também é assustadora. E se a gente aceitar e o projeto perder sua essência? E se vocês não aceitarem e outras crianças continuarem sem ter acesso a este tipo de cuidado? Questionou o psicólogo do conselho. A decisão não era simples. Depois de meses de discussão, eles chegaram a uma solução intermediária. Em vez de expandir diretamente, eles criariam um programa de treinamento, onde pessoas de outras regiões poderiam vir à cabana para aprender sobre sua metodologia e adaptar o modelo às realidades locais. O programa de treinamento foi lançado no 10º aniversário da cabana. O primeiro grupo incluía 5 duplas de educadores sociais de diferentes estados, que passaram 2 semanas na cabana, observando, participando das atividades diárias e aprendendo sobre a filosofia de cuidado familiar. Vocês não estão aqui para copiar exatamente o que fazemos, explicou Mariana para o primeiro grupo de participantes. Estão aqui para entender os princípios por trás do que fazemos e descobrir como aplicar esses princípios na realidade de vocês. O treinamento incluía workshops sobre trauma infantil, dinâmicas familiares, jardinagem terapêutica e principalmente sobre a importância de criar ambientes onde crianças se sintam seguras para serem vulneráveis e começarem a confiar novamente. Cada participante também passava tempo individual com as crianças atualmente na cabana,
aprendendo diretamente delas sobre o que funcionava e o que não funcionava em termos de cuidado e acolhimento. Ana Beatriz, agora com 16 anos, e uma das residentes mais antigas da cabana, se tornou uma instrutora informal especialmente eficaz. Sua capacidade de articular como havia se sentido quando chegou traumatizada e como havia sido ajudada a se curar, oferecia insights valiosos para os futuros educadores. A coisa mais importante que vocês podem entender, dizia ela para os grupos de treinamento, é que quando uma criança chega aqui assustada, ela não precisa de alguém tentando convencê-la de que está segura. Ela precisa de alguém que simplesmente seja seguro, todo dia, até que ela perceba sozinha. O programa de treinamento foi um sucesso imediato. Dentro de 2 anos, 15 projetos inspirados no modelo da cabana haviam sido estabelecidos em diferentes regiões do Brasil. Nem todos funcionavam exatamente como o original, mas todos compartilhavam os princípios fundamentais: ambiente familiar, cuidado mútuo e respeito pelo ritmo de cura de cada criança. João Felipe e Mariana mantinham contato regular com todos os projetos derivados, oferecendo consultoria e apoio quando necessário. Eles também organizavam encontros anuais, onde representantes de todos os projetos se reuniam para compartilhar experiências, desafios e soluções. Dona Conceição, agora com 75 anos, havia oficialmente se aposentado de suas responsabilidades diretas na cabana, mas continuava morando numa pequena casa que havia construído na propriedade adjacente. Ela se tornara a vovó oficial de todas as crianças e a conselheira vitalícia do projeto. Vocês superaram tudo que eu poderia ter imaginado, disse ela para João Felipe e Mariana durante uma caminhada noturna ao redor da propriedade. Quando encontrei um menino assustado na farmácia há 10 anos, eu só queria ajudá-lo a cuidar da irmã doente. Nunca imaginei que isso se transformaria numa revolução silenciosa no cuidado de crianças vulneráveis. Rex havia falecido pacificamente aos 12 anos, dormindo ao pé da cama de Mariana numa manhã de inverno. Sua partida foi profundamente sentida por toda a família da cabana, mas também celebrada como a conclusão de uma vida dedicada ao cuidado e proteção. Em seu lugar, chegaram 2 filhotes de pastor alemão, Rex Jr. e Luna, que foram treinados desde pequenos para continuar a tradição de cães terapêuticos da cabana. As crianças participaram ativamente do treinamento dos filhotes, aprendendo sobre responsabilidade e cuidado, enquanto os cães aprendiam sobre sua função especial na família. No 12º aniversário da cabana, a celebração incluiu representantes de todos os projetos derivados, autoridades governamentais que haviam apoiado a expansão do modelo, pesquisadores que estudavam sua eficácia e, principalmente, dezenas de jovens e adultos que haviam passado pela cabana ao longo dos anos. 12 anos atrás, disse João Felipe durante o discurso principal, 2 crianças acordaram sozinhas numa cabana meio destruída, sem saber o que o futuro reservava. Hoje, mais de 200 crianças já encontraram esperança em projetos baseados no modelo que desenvolvemos a partir dessa experiência. Ele fez uma pausa, olhando para o público diverso reunido ao redor da cabana que havia sido transformada e expandida várias vezes, mas que mantinha sua essência acolhedora. Mas o número de crianças ajudadas não é a medida mais importante do nosso sucesso. A medida mais importante é o fato de que cada criança que passou por aqui aprendeu que merece ser cuidada, que tem valor e que pode contribuir para cuidar de outras pessoas. Mariana se juntou a ele no pequeno palanque improvisado. Quando éramos pequenos, disse ela, achávamos que família era algo que você tinha ou não tinha. Agora sabemos que família é algo que você cria. E a família que criamos aqui vai continuar crescendo, porque cada pessoa que passou por aqui leva consigo a capacidade de criar mais família onde quer que vá. O aplauso foi longo e emocionado, mas o momento mais tocante da celebração veio quando Helena se aproximou do palanque, claramente nervosa, mas determinada. "Posso dizer algumas palavras?" perguntou. João Felipe e Mariana trocaram olhares e assentiram. 12 anos atrás, começou Helena com a voz trêmula,
Eu cometi o erro mais doloroso da minha vida. Deixei meus filhos sozinhos porque achava que não conseguia cuidar deles adequadamente. A multidão ficou em silêncio respeitoso. Eu estava certa sobre uma coisa. Eu realmente não conseguia cuidar deles naquela época. Estava muito doente, muito quebrada, mas estava errada sobre outra coisa. Achava que abandoná-los era protegê-los de mim. Helena olhou diretamente para João Felipe e Mariana. O que eu não sabia é que estava deixando eles num lugar onde descobririam que são capazes de cuidar não só um do outro, mas de centenas de outras crianças. Meu erro se transformou no propósito de vida deles, e o propósito deles se transformou em esperança para crianças no Brasil inteiro. Ela fez uma pausa, tentando controlar as emoções. Eu não mereço perdão por ter abandonado vocês, mas sou eternamente grata por vocês terem transformado meu fracasso como mãe na prova de que vocês são pessoas extraordinárias que fazem do mundo um lugar melhor. O silêncio que se seguiu foi quebrado por Mariana, que desceu do palanque e abraçou Helena. Você não precisa de perdão, disse ela alto o suficiente para todos ouvirem. Você precisa de paz, e nós precisamos que você saiba que sua história faz parte da nossa história. E nossa história é de superação e esperança. João Felipe se juntou ao abraço, e por alguns momentos os três ficaram unidos enquanto a multidão aplaudia discretamente. Fim da história. Agora me conta o que achou dessa história de superação e esperança dos irmãos João Felipe e Mariana, que transformaram o abandono em propósito de vida. Você acredita que situações assim podem acontecer na vida real? Deixa sua opinião nos comentários e conta de onde você está nos assistindo. Se essa história tocou seu coração, não esquece do like e principalmente de se inscrever no canal para mais histórias inspiradoras como essa.